Em uma mansão isolada, um bebê herdeiro de uma família poderosa está prestes a morrer, enquanto 9 médicos tentam salvá-lo. No entanto, é uma menina atenta, sem formação médica, quem descobre a chave para sua sobrevivência. Em meio a uma trama familiar, sua coragem revela um plano sombrio e muda o destino de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão erguia-se imponente na região dos Jardins, em São Paulo, como um monumento ao sucesso e ao poder. Seus portões altos de ferro forjado protegiam não apenas um patrimônio milionário, mas também segredos que ninguém ousava mencionar em voz alta. Por trás das paredes brancas e das janelas amplas, a vida seguia em silêncio calculado, onde cada palavra era medida e cada gesto carregava um peso invisível. Laura tinha 11 anos quando atravessou aquele portão pela primeira vez. Seus olhos escuros observavam tudo com curiosidade e cautela, enquanto segurava firme a mão de sua mãe, Conceição. A menina vinha de um bairro simples na zona leste da cidade, onde as casas eram pequenas e as ruas estreitas transbordavam vida e barulho. Ali nos Jardins, o silêncio era diferente. Não era paz, era contenção. Conceição havia conseguido o emprego de governanta assistente depois de meses de procura. Viúva há 3 anos, ela precisava daquele trabalho como quem precisa de ar. A vaga incluía moradia para ela e para a filha, um benefício raro que fez seus olhos brilharem de alívio quando recebeu a confirmação. Laura percebeu a mudança no semblante da mãe e, embora sentisse medo do desconhecido, decidiu ser forte. Afinal, era isso que sua mãe sempre lhe ensinara. Ser forte, observar e proteger quem amamos. A mulher que as recebeu na entrada de serviço foi Dona Irene, a governanta-chefe da casa. Alta, de ombros largos e postura militar, ela tinha cerca de 60 anos e um olhar que parecia atravessar as pessoas. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque impecável, e seu uniforme azul marinho não tinha uma única dobra fora do lugar. Quando falou, sua voz soou firme e sem calor. Bem-vindas. Espero que entendam que esta é uma casa de família tradicional. Aqui valorizamos a discrição, a eficiência e, acima de tudo, o respeito às regras. Conceição, você responderá diretamente a mim. Quanto à menina, ela pode circular pelas áreas de serviço, mas jamais deve entrar nos cômodos principais sem autorização expressa. Está claro? Sim, Dona Irene. Perfeitamente claro, respondeu Conceição, apertando levemente a mão de Laura. A menina apenas acenou com a cabeça, mas seus olhos já estavam registrando cada detalhe. A forma como Dona Irene cruzava os braços, o modo como suas sobrancelhas se franziam quando olhava para Laura, a tensão quase imperceptível em seus lábios finos. Havia algo naquela mulher que não combinava com a função de cuidar de uma casa. Parecia mais alguém que comandava um exército invisível. Nos dias seguintes, Laura começou a conhecer os demais funcionários. Rodrigo e o motorista era um homem de meia-idade, sempre vestido de terno escuro, com uma expressão neutra que nunca mudava. Seus movimentos eram rígidos, calculados, como se cada passo fosse planejado com antecedência. Ele não sorria, não fazia piadas. Apenas cumprimentava com um aceno de cabeça e seguia sua rotina com precisão militar. Laura notou que ele circulava por todos os cômodos da casa, não apenas pela garagem. Às vezes o via parado em corredores, observando, como se estivesse de guarda. Depois havia Clarice, a babá do pequeno Gabriel, o bebê da família. Clarice tinha por volta de 30 anos, cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo, e um sorriso gentil que aparecia apenas quando estava longe de Dona Irene. Nos primeiros dias ela foi carinhosa com Laura, perguntou sobre sua escola, anterior elogiou seus desenhos, ofereceu biscoitos quando a viu estudando na cozinha de serviço. Mas logo essa simpatia começou a esmorecer. Clarice passou a evitar o olhar de Laura, a tremer levemente quando segurava o bebê, a se retirar rapidamente dos ambientes quando a menina entrava. Laura não entendia o que havia mudado, mas sentia que algo estava errado.
A família Almeida era composta por 3 membros principais. Roberto Almeida, o patriarca, era um empresário de sucesso na área de construção civil. Alto, de cabelos grisalhos e ombros largos, ele tinha o porte de quem sempre esteve no comando. Sua presença enchia os ambientes, e sua voz grave ecoava pelos corredores quando dava ordens por telefone. Viajava constantemente a trabalho, passando mais tempo em hotéis e escritórios do que em casa. Quando estava presente, tratava os funcionários com educação distante, quase automática, como quem cumpre um protocolo social sem envolvimento real. Beatriz, sua esposa, era uma mulher de beleza frágil e olhos sempre cansados. Devia ter uns 40 anos, mas parecia carregar o peso de muito mais. Seus cabelos loiros estavam sempre bem penteados, sua maquiagem impecável, mas havia uma ausência em seu olhar que Laura percebeu desde o primeiro encontro. Beatriz raramente sorria, falava pouco. Passava horas no quarto ou na varanda, olhando o jardim sem realmente ver nada. Laura notou que ela tomava remédios todos os dias, em horários fixos, sempre administrados por Dona Irene, que entrava no quarto com uma bandeja de prata, um copo de água e 3 comprimidos de cores diferentes. E havia Gabriel, o bebê. Com apenas 6 meses de vida, ele era o centro invisível de toda aquela casa. Seus olhos azuis curiosos acompanhavam os movimentos ao redor. Seu sorriso aparecia fácil quando Clarice cantarolava baixinho. Mas Laura percebeu algo estranho. Beatriz nunca ficava sozinha com o filho. Sempre havia alguém por perto. Dona Irene, Clarice ou até Rodrigo, circulando pelos arredores. No começo, a menina achou que fosse cuidado excessivo de uma mãe nervosa. Depois, começou a suspeitar que era outra coisa: vigilância. As semanas foram passando e Laura desenvolveu uma rotina silenciosa. Acordava cedo, ajudava a mãe com tarefas leves, estudava à tarde na pequena biblioteca de serviço e observava. Sempre observando. Sua mãe, Conceição, trabalhava incansavelmente organizando armários, supervisionando a limpeza, auxiliando Dona Irene em todas as demandas da casa. Ela parecia feliz por ter estabilidade, por poder oferecer um teto seguro à filha. Laura sorria para a mãe, mas por dentro carregava uma inquietação crescente. Havia conversas que cessavam quando ela entrava. Olhares trocados entre Dona Irene e Rodrigo. A forma como Clarice desviava os olhos sempre que segurava Gabriel. E Beatriz, sempre distante, sempre medicada, sempre acompanhada. Certa tarde, Laura estava na despensa organizando potes de mantimentos quando ouviu vozes abafadas vindo da cozinha de serviço. Reconheceu imediatamente o tom baixo e tenso. Eram Clarice, Rodrigo e Dona Irene. Instintivamente, a menina se encolheu entre as prateleiras, prendendo a respiração. Sabia que não deveria escutar, mas algo mais forte a manteve ali, imóvel. Eu não aguento mais, dizia Clarice com a voz embargada. Não foi para isso que eu concordei. Ele é apenas um bebê, Irene. Um bebê inocente. Você sabia desde o início qual era o plano, respondeu Dona Irene com frieza cortante. Não venha agora com sentimentalismos baratos. Você tem uma dívida com a memória do seu tio, assim como nós. Mas isso não está certo. Eu olho para ele e vejo apenas uma criança. Não o responsável. Não o culpado. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu. Não interessa, interveio Rodrigo com voz baixa e controlada. Já fomos longe demais, não há volta. O que foi decidido será cumprido. É questão de honra. Honra! Clarice quase gritou, mas se controlou. Que honra existe em machucar uma criança inocente? Silêncio. Depois, a voz de Dona Irene cortou o ar como uma lâmina. Lembre-se do que ele fez com nosso sangue. Lembre-se das promessas quebradas. Lembre-se de como ele destruiu tudo sem um pingo de remorso. Isso não é vingança. É justiça. E você vai cumprir sua parte, Clarice. Não me decepcione. Laura sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam ao segurar a borda da prateleira. O que aquilo significava? Que plano era aquele? E quem era o ele que Dona Irene mencionava? Roberto? Gabriel? Ela esperou até ouvir os passos se afastarem.
Só então saiu da despensa, com as pernas bambas e a mente em turbilhão. Precisava contar para alguém. Mas para quem? Sua mãe estava tão feliz com o emprego. E se Laura contasse algo e não fosse levada a sério? E se perdessem tudo por causa de uma suspeita infundada? Decidiu observar mais. Esperar. Reunir informações antes de agir. Nos dias que se seguiram, Laura intensificou sua vigilância discreta. Percebeu que Beatriz tomava remédios cada vez mais cedo. Que Clarice evitava ficar sozinha com Gabriel, sempre chamando alguém para acompanhá-la. Que Rodrigo transitava pela casa como um fantasma, sempre presente, sempre atento. E que Dona Irene controlava absolutamente tudo, desde os horários das refeições até quem podia entrar ou sair de determinados cômodos. Uma noite, Laura acordou com sede. Desceu sorrateiramente até a cozinha, tentando não fazer barulho. Ao se aproximar, ouviu novamente vozes. Desta vez apenas duas, Rodrigo e Dona Irene. Tudo está encaminhado para a próxima semana. Ele vai viajar novamente. Será o momento ideal. E a esposa? Beatriz. Estará dormindo. Já ajustei a dosagem dos medicamentos. Ela não verá nada, não saberá de nada. E depois? Depois vamos embora. Como combinamos, cada um para um canto diferente do país. Sem rastros, sem ligações. Isso foi planejado por anos, Rodrigo. Não podemos falhar agora. Laura recuou devagar, voltando para o quarto com o coração martelando no peito. Suas suspeitas se confirmavam. Havia um plano. Um plano que envolvia Gabriel. Um plano que seria executado quando Roberto estivesse viajando e Beatriz incapacitada. Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando no bebê de olhos azuis, no sorriso inocente, nos risquinhos que ele fazia no ar com suas mãozinhas pequenas. Lembrou-se de sua própria infância, antes de perder o pai. Lembrou-se de uma vizinha que quase perdeu o filho por causa de um diagnóstico errado. Lembrou-se da dor, do desespero, da sensação de impotência. Não podia deixar aquilo acontecer. Mas como impedir? Era apenas uma menina. Ninguém acreditaria nela. E se contasse para a mãe, poderia colocá-la em perigo também. Laura decidiu que precisava estar atenta. Muito atenta. Precisava descobrir mais detalhes, entender exatamente o que planejavam fazer e encontrar um meio de proteger Gabriel sem expor sua mãe. Os dias passaram em tensão crescente. Laura observava cada movimento, cada conversa, cada olhar, e quanto mais via, mais se convencia de que algo terrível estava prestes a acontecer. Roberto anunciou que viajaria na semana seguinte para uma obra importante em Brasília. Ficaria fora por pelo menos 5 dias. Beatriz acenou mecanicamente, sem demonstrar emoção. Dona Irene sorriu discretamente. Clarice baixou os olhos. Rodrigo permaneceu impassível. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A contagem regressiva havia começado. Naquela noite, enquanto ajudava a mãe a dobrar toalhas na lavanderia, Laura quase contou tudo. As palavras chegaram até a ponta de sua língua, mas ela engoliu de volta. Não podia arriscar. Não ainda. Conceição percebeu o olhar distante da filha e passou a mão em seus cabelos com carinho. Está tudo bem, minha filha? Você anda tão quietinha. Estou bem, mãe. Só pensando na escola nova. Conceição sorriu aliviada. Você vai se adaptar. Você sempre foi esperta. Mais esperta do que eu jamais fui. Laura abraçou a mãe, sentindo o cheiro reconfortante de sabão em pó e lavanda. Queria protegê-la. Proteger Gabriel, proteger a si mesma. Mas como? Na manhã seguinte, Laura viu Beatriz tomar os remédios como sempre. Dona Irene permaneceu ao lado, esperando que ela engolisse cada comprimido. Depois a governanta recolheu o copo vazio e saiu do quarto com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Algo naquele sorriso gelou o sangue de Laura. Faltavam 4 dias para a viagem de Roberto. Laura sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava agir, mas não sabia como. Então, numa tarde chuvosa de sábado, enquanto todos estavam ocupados com suas tarefas, Laura se aventurou pelo porão da mansão. Nunca havia descido até lá antes.
Dona Irene sempre mantinha a porta trancada, mas naquele dia, por algum descuido ou distração, a porta estava entreaberta. A menina desceu os degraus de madeira rangendo sob seus pés. O ar era úmido e frio. Prateleiras cheias de caixas velhas, móveis cobertos com lençóis brancos e um cheiro de mofo pairando no ambiente. No fundo do porão, havia uma mesa de madeira com uma pilha de papéis. Laura se aproximou, o coração disparado. Pegou o primeiro papel. Era um recorte de jornal antigo, amarelado pelo tempo. A manchete dizia: "Acidente em obra deixa engenheiro em estado grave." Ela continuou folheando. Mais recortes, fotos antigas, documentos. E então encontrou uma certidão de óbito. O nome era Fernando Mendes. A data, 12 anos atrás. Laura virou o papel e encontrou uma foto. 3 pessoas sorrindo. Um homem de meia idade, uma mulher alta de cabelos escuros e um rapaz jovem. No verso, escrito à mão, Fernando, Irene e Rodrigo. Irmãos unidos para sempre. O mundo pareceu girar ao redor de Laura. Dona Irene, Rodrigo e aquele homem eram irmãos. E Clarice? Laura continuou procurando até encontrar outra foto. Fernando segurando uma menina pequena no colo. No verso, minha sobrinha Clarice, meu tesouro. Tudo começou a fazer sentido. Fernando havia trabalhado para Roberto Almeida. Algo havia acontecido na obra. Algo que custou a vida de Fernando. E agora seus parentes estavam na casa de Roberto, trabalhando para ele, ganhando sua confiança. Tudo para executar um plano de vingança que levou anos para ser arquitetado. E o alvo era Gabriel, o filho, o herdeiro, a continuação da linhagem Almeida. Laura sentiu náusea. Guardou tudo de volta como estava e subiu correndo as escadas. Trancou-se no quarto e tentou organizar os pensamentos. Precisava de provas. Precisava contar para alguém. Mas quem acreditaria numa menina de 11 anos acusando 3 funcionários de confiança de um plano assim? Faltavam 3 dias para a viagem de Roberto. Laura mal comia, mal dormia. Sua mãe começou a se preocupar, mas a menina insistia que estava apenas cansada. Conceição, sempre ocupada, aceitou a explicação e seguiu com suas tarefas. Na noite de domingo, Roberto reuniu todos os funcionários na sala de estar. Era algo incomum. Todos ficaram tensos. Quero agradecer pelo trabalho de vocês. Sei que mantenho uma rotina ausente, mas confio em cada um aqui. Dona Irene, Rodrigo, Clarice, vocês são parte desta casa há anos. E Conceição, você tem se mostrado uma excelente adição à equipe. Agradeço também à jovem Laura, que tem se comportado exemplarmente. Laura abaixou os olhos, sentindo o peso do olhar de Dona Irene sobre si. Estarei viajando amanhã cedo. Conto com todos vocês para manterem tudo em ordem. Beatriz não está se sentindo muito bem, então peço atenção especial a ela e ao pequeno Gabriel. Pode deixar, senhor Roberto. Cuidaremos de tudo, disse Dona Irene com um sorriso que não alcançou seus olhos. Após a reunião, Laura viu Rodrigo e Dona Irene trocarem um olhar significativo. Clarice saiu da sala rapidamente, como se não suportasse estar ali. Faltavam poucas horas. Laura sabia que precisava estar preparada. Fosse o que fosse que planejassem fazer, ela precisava estar presente. Precisava estar atenta. Precisava proteger Gabriel de alguma forma. Naquela noite, deitada na cama, Laura fez uma promessa silenciosa. Não deixaria nada acontecer com aquele bebê. Não importava o risco. Não importava o medo. Ela havia visto demais. Sabia demais. E agora tinha uma responsabilidade que não pediu, mas que não podia ignorar. O amanhecer trouxe consigo a partida de Roberto. Laura assistiu da janela enquanto ele entrava no carro e Rodrigo fechava a porta. O motor ligou. O portão se abriu e a mansão mergulhou num silêncio pesado. Beatriz tomou seus remédios logo cedo. Dona Irene ficou mais tempo do que o normal no quarto dela. Quando saiu, a esposa do patriarca já estava com os olhos semicerrados, lutando contra o sono induzido. Clarice pegou Gabriel no berço e o levou para a sala de estar. Suas mãos tremiam visivelmente. O bebê choramingou, sentindo a tensão. Rodrigo circulava pela casa, verificando portas, janelas,
como se estivesse selando todos os caminhos de fuga. E Dona Irene coordenava tudo com eficiência fria. Laura observava de longe, escondida atrás de portas, fingindo estudar, fingindo não prestar atenção. Mas cada fibra de seu ser estava alerta. As horas passaram devagar. A tarde caiu. A noite chegou. Beatriz dormia profundamente no quarto. Conceição estava na lavanderia, dobrando lençóis. Laura permaneceu na cozinha, fingindo fazer um lanche. E então, próximo às 10 da noite, ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Um choro cortado, um ruído estranho. Seu coração disparou. Subiu correndo, tentando não fazer barulho. Ao chegar perto do quarto do bebê, viu Clarice saindo rapidamente, com Gabriel nos braços. O bebê estava pálido. Seus lábios começavam a escurecer. Clarice desceu as escadas quase correndo, com os olhos arregalados de pânico. Laura seguiu mantendo distância. Ao chegar à cozinha, Clarice colocou Gabriel sobre a bancada de mármore. O bebê não se mexia, não chorava. Dona Irene apareceu imediatamente, seguida por Rodrigo. "O que você fez?" perguntou Irene, com urgência contida. Eu não sei. Ele simplesmente parou de reagir. Eu só fiz o que você mandou, mas... Chame a ambulância. Agora." Rodrigo pegou o telefone. Em poucos minutos, paramédicos estariam ali. Laura permaneceu escondida perto da despensa, observando tudo. Seu corpo tremia, sua mente gritava. Ela sabia. Sabia que aquilo não era acidente. Sabia que haviam feito algo com Gabriel. Algo que agora parecia ter saído do controle. O bebê estava imóvel, pálido, os lábios escuros. E enquanto todos esperavam a ambulância chegar, Laura tomou a decisão mais difícil de sua vida. Era hora de agir. A sirene da ambulância cortou o silêncio da noite nos jardins. O som ecoava pelas ruas arborizadas, despertando a curiosidade dos vizinhos que espiavam pelas janelas. Na mansão dos Almeida, o caos se instalara de forma contida, quase silenciosa, como se até o desespero precisasse seguir um protocolo. Laura permanecia escondida entre as sombras da despensa, observando a cena que se desenrolava na cozinha. Gabriel continuava imóvel sobre a bancada de mármore, seu corpinho pequeno demais para aquele espaço frio. Clarice chorava baixinho, as mãos tremendo enquanto acariciava os cabelos do bebê. Rodrigo mantinha-se de pé, rígido como uma estátua, os olhos fixos na porta. E Dona Irene, com sua eficiência característica, já havia preparado uma história para os paramédicos. Ele simplesmente parou de reagir. A babá o encontrou assim no berço. Não sabemos o que aconteceu. A mentira saiu de seus lábios com tanta naturalidade que Laura sentiu um calafrio. Aquela mulher estava preparada para tudo. Tinha respostas prontas. Tinha um plano para cada eventualidade. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos. Eram 2 homens e uma mulher, todos vestidos de azul, carregando malas de equipamentos e um ar de urgência controlada. A mulher, que parecia ser a líder da equipe, assumiu o comando imediatamente. "Quando vocês notaram a mudança no estado dele?" "Há cerca de 15 minutos", respondeu Dona Irene sem hesitar. "A babá o colocou para dormir normalmente, mas quando foi verificar, ele estava assim." A paramédica começou a avaliar Gabriel. Checou as vias aéreas, a respiração, os batimentos cardíacos. Seu rosto permaneceu profissional, mas Laura viu a preocupação em seus olhos. "Precisamos de médicos aqui. Agora, ligue para o Dr. Henrique e para a equipe do Hospital Santa Maria. Diga que é emergência pediátrica grave." Rodrigo pegou o telefone novamente. Em 20 minutos, médicos começaram a chegar. Não 1 ou 2. 9 profissionais responderam ao chamado, incluindo pediatras, intensivistas e um especialista em emergências neonatais. A casa, que antes era silenciosa, transformou-se num centro de atendimento médico improvisado. Laura reconheceu alguns deles. O Dr. Henrique Barros era o pediatra particular da família, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. A doutora Camila Santos, cardiologista pediátrica, chegou logo em seguida, trazendo um desfibrilador portátil.
Outros médicos que Laura não conhecia entraram carregando equipamentos, medicamentos, cilindros de oxigênio. A cozinha virou uma sala de emergência. Afastaram as cadeiras, limparam a bancada, organizaram os equipamentos ao redor de Gabriel. As luzes foram acesas ao máximo. O som de máquinas apitando começou a preencher o espaço. Laura observava tudo, o coração martelando no peito. Viu quando conectaram Gabriel ao monitor cardíaco. Viu quando inseriram uma via de acesso intravenoso em seu bracinho minúsculo. Viu quando começaram a administrar medicamentos. Oxigênio puro através de uma máscara pequena. Adrenalina. Outros remédios, cujos nomes ela não conhecia. Os médicos trabalhavam em silêncio coordenado, comunicando-se com palavras técnicas e gestos precisos. Laura via a concentração em seus rostos, a tensão em seus movimentos. Estavam lutando contra o tempo. Saturação de oxigênio em 70%. Está muito baixo. Aumenta o fluxo. Prepara para intubação se não responder. Frequência cardíaca caindo. 50 batimentos. Mais adrenalina. Agora. Laura queria sair dali. Queria correr para o quarto e se esconder debaixo das cobertas. Mas não conseguia mover as pernas. Estava presa ali, testemunha involuntária de algo que ninguém mais parecia ver. Porque enquanto todos focavam nos protocolos médicos, na tecnologia, nos números das máquinas, Laura via algo diferente. Ela via o bebê, via Gabriel. Via seus lábios ficando cada vez mais escuros. Via a cor de sua pele mudando de pálida para cinza. E via algo mais. Algo que nenhum dos médicos parecia notar. Uma coloração estranha na parte de trás da garganta de Gabriel. A imagem despertou uma memória antiga, enterrada nas profundezas de sua mente. Laura tinha 7 anos quando uma vizinha no bairro da Zona Leste quase perdeu o filho bebê. Todos achavam que era uma crise respiratória comum, mas a criança não, melhorava. Até que uma agente de saúde mais experiente notou uma coloração escura na garganta e descobriu que o bebê havia ingerido algo tóxico. Não foi acidente. Alguém havia dado algo à criança, disfarçado de remédio. Aquela imagem nunca saiu da cabeça de Laura. E agora, olhando para Gabriel, ela via a mesma coisa, a mesma coloração, o mesmo padrão. Eles estão tratando a coisa errada, pensou Laura, com crescente desespero. Estão tentando fazer o coração bater, fazer os pulmões respirarem, mas o problema não está aí. Está na garganta. Está no que ele ingeriu. Mas como dizer isso? Quem acreditaria numa menina de 11 anos questionando 9 médicos especialistas? Laura olhou ao redor. Conceição havia chegado à cozinha, atraída pelo movimento. Estava encostada na parede, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados de choque. Beatriz continuava dormindo profundamente no quarto, inconsciente de que seu filho lutava pela vida. Dona Irene observava tudo com uma expressão que Laura não conseguia decifrar. Havia preocupação ali? Ou era apenas uma máscara convincente? Clarice chorava discretamente num canto, evitando olhar para Gabriel. Rodrigo permanecia imóvel perto da porta, como um guardião. Os médicos continuavam trabalhando. Mais medicamentos, mais oxigênio. Checaram reflexos, examinaram pupilas, tentaram estimular reações. Nada funcionava. Gabriel não se mexia, não chorava, não respondia. A saturação de oxigênio não sobe. Está em 68. Resposta mínima aos estímulos. Reflexos quase ausentes. Preparem o desfibrilador. Pode ser arritmia. Laura sentiu pânico crescer dentro dela. Eles estavam seguindo todos os protocolos corretos, mas Gabriel não melhorava. E cada segundo que passava era um segundo a menos de vida. Ela olhou novamente para a garganta do bebê. De onde estava, conseguia ver apenas parcialmente, mas a coloração escura estava lá. Tinha certeza. E se ninguém fizesse nada, Gabriel não sobreviveria. A menina fechou os olhos tentando reunir coragem. Lembrou-se das palavras de seu pai, falecido há 3 anos. Ele sempre dizia que fazer a coisa certa era mais importante do que parecer educado. Que proteger quem amamos exigia coragem, mesmo quando tínhamos medo.
Laura não conhecia Gabriel intimamente. Tinha visto o bebê apenas algumas vezes, sempre de longe. Mas aquela criança era inocente. Não tinha culpa dos erros do pai. Não merecia pagar por crimes que não cometeu. E se ela não fizesse nada, viveria o resto da vida sabendo que poderia ter salvado uma vida e escolheu o silêncio. Não era uma escolha. Era uma obrigação. Laura saiu da despensa, as pernas tremendo, o coração disparado. Caminhou em direção à bancada onde Gabriel estava cercado por médicos e equipamentos. Todos estavam tão concentrados que ninguém notou a aproximação da menina. Até que ela falou: "Doutor, acho que o problema está na garganta dele." Sua voz saiu mais alta do que pretendia, cortando o silêncio técnico da cozinha. Todos se viraram. 9 pares de olhos fixaram-se nela. Conceição arregalou os olhos, surpresa e assustada. Dona Irene franziu a testa. Clarice parou de chorar. Rodrigo deu um passo à frente, como se fosse intervir. O Dr. Henrique olhou para Laura com uma mistura de confusão e irritação. "Menina, este não é o momento. Por favor, saia daqui." Mas Laura não se moveu. Havia cruzado uma linha invisível. Não podia voltar atrás agora. Tem uma cor escura lá dentro, na garganta dele. Eu vi. Acho que ele engoliu alguma coisa ruim. Nós já avaliamos as vias aéreas. Está tudo desobstruído. Agora, por favor, deixe-nos trabalhar. Mas Laura não saiu. Deu mais um passo à frente. Eu já vi isso antes. Um bebê quase morreu na minha comunidade por causa disso. Todos achavam que era crise respiratória, mas era envenenamento. A cor era a mesma. Por favor, só olhe, só confere. O Dr. Henrique suspirou, claramente impaciente. Ia dispensar a menina novamente quando a doutora Camila, a cardiologista, ergueu a mão. "Espere, deixa eu ver." Ela pegou uma lanterna pequena e se aproximou de Gabriel. Abriu cuidadosamente a boca do bebê, iluminou a garganta e examinou por alguns segundos. Seu rosto mudou. A expressão casual deu lugar à atenção absoluta. "Henrique, vem ver isso." O pediatra se aproximou franzindo a testa. Olhou para onde a doutora apontava. E então seu rosto empalideceu. "Meu Deus, há uma coloração anormal aqui. Isso não é padrão de hipóxia comum, parece reação química. Intoxicação? É possível. Precisamos fazer lavagem gástrica imediatamente. E colher amostras. Rápido." A cozinha entrou num novo ritmo, mais urgente, mais focado. Os médicos mudaram completamente a abordagem. Prepararam equipamentos para lavagem gástrica, coletaram amostras de saliva e conteúdo estomacal, administraram antídotos universais enquanto aguardavam identificação da substância. Laura recuou, tremendo da cabeça aos pés. Conceição correu até ela e a abraçou forte, sussurrando palavras de conforto que a menina mal conseguia ouvir. Seu coração batia tão forte que abafava todos os outros. "Sons!" Dona Irene observava Laura com um olhar gelado. Clarice havia se encolhido ainda mais no canto. Rodrigo fechou os punhos, a mandíbula tensa. Os minutos seguintes foram agonia pura. Os médicos trabalhavam freneticamente, administrando tratamentos, monitorando reações, ajustando protocolos. Laura não conseguia tirar os olhos de Gabriel. Viu quando seu corpinho começou a reagir. Primeiro um espasmo leve, depois uma tosse. Então, um choro fraco, mas presente. A saturação de oxigênio está subindo. 72, 75, 80. Frequência cardíaca normalizando. 100 batimentos. 110. Ele está respondendo. Está reagindo. Um suspiro coletivo de alívio encheu a cozinha. Conceição apertou Laura com mais força, lágrimas escorrendo por seu rosto. A doutora Camila permitiu-se um sorriso rápido antes de voltar à concentração. Gabriel chorava. Era um choro fraco, cansado, mas era vida. Era resposta. Era esperança. Precisamos levá-lo ao hospital agora. Ele precisa de observação intensiva e análise completa das substâncias. A intoxicação pode ter causado danos que ainda não detectamos. Os paramédicos prepararam Gabriel para o transporte. Colocaram-no numa maca pequena, conectaram-no a monitores portáteis, cobriram-no com cobertores térmicos.
A doutora Camila e o doutor Henrique iriam junto na ambulância. Antes de sair, a doutora Camila se aproximou de Laura, ajoelhou-se para ficar na altura da menina e segurou suas mãos. Você salvou a vida dele. Sabe disso? Se não tivesse falado, não teríamos visto. Não teríamos mudado o tratamento a tempo. Você foi muito corajosa. Laura não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. A ambulância partiu, levando Gabriel, a doutora Camila e o doutor Henrique. 2 outros médicos ficaram para trás, coletando evidências, fazendo perguntas. A mansão, antes um campo de batalha médica, mergulhou num silêncio pesado e incômodo. Conceição levou Laura para o quarto, ainda abraçada a ela. Deitou a filha na cama, cobriu-a com cuidado e ficou ali, acariciando seus cabelos até que a menina finalmente relaxou. Você foi incrível, minha filha. Não sei como você viu aquilo. Não sei como você teve coragem. Mas Deus usou você hoje. Usou você para salvar uma vida. Laura queria contar tudo à mãe. Queria falar sobre a conspiração, sobre Fernando Mendes, sobre o plano de vingança. Mas as palavras não saíam. O cansaço era imenso. A tensão acumulada cobrava seu preço. Em poucos minutos adormeceu. Conceição ficou ali, olhando para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Algo estava acontecendo naquela casa. Algo que ela não entendia completamente, mas sabia que a partir daquele momento tudo mudaria. Lá embaixo, na cozinha, Dona Irene, Rodrigo e Clarice se reuniram após a saída dos médicos. O silêncio entre eles era denso como névoa. Isso não deveria ter acontecido, disse Irene com voz baixa e controlada. A menina interferiu. Ela viu coisas que não deveria ter visto, respondeu Rodrigo. Clarice levantou os olhos, ainda vermelhos de tanto chorar. Talvez seja um sinal. Talvez não devêssemos ter ido tão longe. Dona Irene a encarou com frieza. Não há volta agora. O que foi feito, mas precisamos repensar tudo. Aquela menina é um problema. Ela sabe demais. Viu demais. O que você está sugerindo? Perguntou Rodrigo. Nada ainda. Mas precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Os 3 se separaram em silêncio, cada um carregando o peso de suas escolhas. O plano que levara anos para ser construído desmoronara em questão de minutos por causa de uma menina observadora que ousou falar quando todos os adultos permaneciam cegos. Horas depois, Roberto Almeida recebeu a ligação em Brasília, ouviu a história em choque, interrompeu imediatamente seus compromissos e pegou o primeiro voo de volta para São Paulo. Durante toda a viagem, sua mente girava em torno das palavras do Dr. Henrique. Intoxicação, substância química, intervenção de uma criança. Nada fazia sentido, e tudo fazia sentido ao mesmo tempo. Quando chegou à mansão, já era madrugada. Subiu direto para o quarto de Beatriz. Ela ainda dormia, profundamente sedada. Roberto tentou acordá-la, mas ela apenas murmurou palavras incompreensíveis e voltou a dormir. Desceu até a cozinha, onde encontrou Dona Irene preparando café. A governanta ergueu os olhos, surpresa com a chegada antecipada do patrão. Senhor Roberto, não esperávamos o senhor tão cedo. Preciso de respostas. Irene, o que aconteceu aqui hoje? Dona Irene começou a contar a versão oficial. Gabriel havia passado mal sem motivo aparente. Os médicos foram chamados. A menina notou algo que eles não tinham visto. O bebê foi salvo e levado ao hospital. Roberto a ouviu em silêncio, mas algo em seus olhos mostrava que ele não estava convencido. Havia perguntas não formuladas, suspeitas não expressas. Quero falar com a menina. Com Laura. Onde ela está? Dormindo, senhor. Foi uma noite difícil para todos. Assim que ela acordar, me avise. Preciso agradecer pessoalmente. Dona Irene acenou com a cabeça, mas Roberto viu o incômodo em seu rosto. Viu a tensão em seus ombros. Viu algo que nunca havia notado antes. Dona Irene estava nervosa. Pela primeira vez em todos os anos que trabalhava para ele, ela demonstrava insegurança. Roberto subiu novamente para o quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou na janela, olhando para o jardim iluminado pelos postes da rua, pensando, calculando, questionando.
Algo estava profundamente errado naquela casa, e ele suspeitava que a verdade era muito mais sombria do que qualquer um imaginava. Enquanto isso, no Hospital Santa Maria, Gabriel dormia num leito de UTI pediátrica, cercado por monitores e cuidados intensivos. As análises laboratoriais já começavam a mostrar resultados. Havia traços de uma substância sedativa forte em seu organismo, não em doses letais, mas suficientes para causar parada respiratória em um bebê. A doutora Camila examinou os resultados com crescente preocupação. Aquilo não era acidente. Alguém havia dado aquela substância a Gabriel, propositalmente. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Uma investigação estava prestes a começar, e na mansão dos Jardins, nos Almeida, nas profundezas dos segredos guardados por anos, a verdade começava a emergir como água represada que finalmente rompe a barragem. Laura acordou com o sol nascendo. Sentou-se na cama, ainda tonta, tentando processar tudo o que havia acontecido. Olhou para as próprias mãos, pequenas e trêmulas, e mal conseguia acreditar que havia falado na frente de todos aqueles médicos, que havia insistido, que havia salvado Gabriel. Levantou-se devagar e foi até a janela. Lá embaixo, viu um carro de polícia estacionado em frente à mansão. 2 investigadores conversavam com Dona Irene na entrada. Rodrigo estava sendo questionado perto da garagem. Clarice sentava-se num banco do jardim, a cabeça baixa. A verdade estava vindo à tona, e Laura sabia que aquilo era apenas o começo. O delegado Carlos Mendonça tinha mais de 20 anos de experiência na Polícia Civil de São Paulo. Já havia visto de tudo em sua carreira, desde crimes passionais até fraudes empresariais complexas. Mas, quando recebeu o chamado sobre uma possível tentativa contra a vida de um bebê numa mansão dos Jardins, sentiu que aquele caso seria diferente. Chegou à propriedade dos Almeida, acompanhado de sua parceira, a investigadora Patrícia Oliveira, uma mulher perspicaz, de olhar atento e métodos meticulosos. Ambos foram recebidos por Roberto Almeida, que estava visivelmente abalado, os olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Senhor Almeida, precisamos conversar com todos os presentes na casa durante o incidente, começando pelos funcionários que tiveram contato direto com a criança. Roberto acenou com a cabeça e conduziu os investigadores até a sala de estar. Ali, Dona Irene aguardava sentada com a postura ereta de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma tensão contida, um nervosismo que ela tentava disfarçar com eficiência profissional. A investigadora Patrícia começou com perguntas diretas. Qual era a rotina de Gabriel? Quem cuidava dele? Que medicamentos recebia? Houve alguma mudança nos dias anteriores ao incidente? Dona Irene respondeu a tudo com precisão calculada. Sua voz permaneceu firme, suas mãos não tremeram. Mas Patrícia percebia as pequenas hesitações, as pausas quase imperceptíveis antes de certas respostas. Havia algo sendo omitido, algo sendo escondido. Rodrigo foi o próximo a ser questionado. Sentou-se na mesma cadeira que Irene ocupara, mantendo a mesma postura rígida, o mesmo tom neutro. Mas quando Patrícia perguntou sobre sua relação com a família Almeida, ele hesitou por uma fração de segundo. Foi suficiente. Há quanto tempo trabalha aqui, Sr. Rodrigo? 7 anos. E antes disso? Trabalhei em outras residências, sempre como motorista. Alguma ligação anterior com a família Almeida? Com o Sr. Roberto, especificamente? Não, nenhuma. Mentira. Patrícia sabia quando alguém mentia, e Rodrigo estava mentindo. Clarice foi a última dos 3 a ser interrogada. Quando entrou na sala, seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Suas mãos tremiam visivelmente. Sentou-se na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. As perguntas começaram gentis. Patrícia usou um tom maternal, compreensivo. Sabia que Clarice era o elo fraco da corrente, a que estava prestes a romper. Deve ter sido muito assustador para você, Clarice, encontrar o bebê daquele jeito. Clarice assentiu, incapaz de falar. Você estava sozinha com ele. Sim,
Estava trocando a fralda dele antes de colocá-lo para dormir. E quando notou que algo estava errado, ele ficou muito quieto, muito pálido. Eu chamei Dona Irene imediatamente. Você deu alguma coisa para ele antes? Remédio? Água? Qualquer coisa? Clarice abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Suas mãos apertaram o tecido da saia. Seus olhos encheram-se de lágrimas novamente. Não, eu não dei nada. Outra mentira, mais óbvia que a anterior. Patrícia trocou um olhar com o delegado Carlos. Ambos sabiam que precisavam de mais informações antes de pressionar. Decidiram mudar de estratégia. Gostaríamos de falar com a menina que identificou o problema. Laura, certo? Roberto, que acompanhava todos os interrogatórios, acenou com a cabeça. Vou buscá-la. Minutos depois, Laura entrou na sala acompanhada por sua mãe, Conceição. A menina parecia pequena e assustada, mas seus olhos mostravam uma inteligência aguçada. Observava tudo, registrava cada detalhe. Patrícia sorriu para ela, tentando deixá-la confortável. Oi, Laura. Meu nome é Patrícia. Sou investigadora. Você não está em apuros, tá bom? Só queremos entender melhor o que você viu ontem à noite. Laura olhou para a mãe, que acenou encorajadoramente. Então, começou a falar. Sua voz saiu baixa, no início, mas foi ganhando força conforme a história progredia. Contou sobre a coloração escura na garganta de Gabriel, sobre a lembrança do bebê em sua antiga comunidade, sobre a coragem que precisou reunir para falar na frente de todos os médicos. Falou com sinceridade e clareza, sem enfeites ou dramatizações. Patrícia a ouviu com atenção crescente. Havia algo na narrativa da menina que soava verdadeiro demais para ser ignorado. E havia algo mais, uma percepção aguçada, uma sensibilidade rara. Laura, você passa muito tempo observando as pessoas desta casa? A menina hesitou, olhou novamente para a mãe. Às vezes, eu gosto de observar. E você notou alguma coisa estranha nos dias antes do incidente? Qualquer coisa que te chamou a atenção? Foi a deixa que Laura esperava. A oportunidade de contar o que vira, o que ouvira, o que descobrira, mas ao mesmo tempo sentia medo. Medo de não ser acreditada. Medo de colocar sua mãe em perigo. Medo das consequências. Conceição percebeu a hesitação da filha e se aproximou, segurando sua mão. Pode falar, minha filha. Diga a verdade. É sempre o caminho certo. Laura respirou fundo e então começou a contar. Sobre as conversas que ouvira escondida, sobre a tensão entre os 3 funcionários, sobre a frase que gelara seu sangue. Isso foi planejado por anos, sobre sua exploração no porão e as descobertas sobre Fernando Mendes. A sala ficou em silêncio absoluto. Roberto empalideceu visivelmente. O delegado Carlos inclinou-se para a frente. Patrícia pegou sua caneta e começou a fazer anotações rápidas. Laura, você disse que encontrou documentos no porão. Recortes de jornal sobre um acidente. Pode nos mostrar onde? A menina acenou com a cabeça. Todos desceram até o porão. Laura guiou o caminho até a mesa de madeira no fundo. Mas quando chegaram lá, a mesa estava vazia. Completamente vazia. Nenhum papel, nenhuma foto, nenhum documento. Laura sentiu o chão fugir sob seus pés. Estava tudo aqui. Eu juro, tinha recortes de jornal, fotos, documentos, estava tudo aqui. Patrícia examinou a mesa, procurando por qualquer vestígio. Encontrou apenas uma camada fina de poeira que fora recentemente perturbada. Alguém havia removido tudo. E recentemente. Acredito em você, Laura. Alguém limpou as evidências. Mas isso não significa que não possamos encontrá-las de outra forma. Voltaram para a sala. Roberto estava visivelmente abalado. Sentou-se pesadamente numa poltrona, as mãos cobrindo o rosto. Fernando Mendes, murmurou ele. Depois de todos, esses anos ainda me assombra. O delegado Carlos se aproximou. Senhor Almeida, conhece esse nome? Roberto ergueu os olhos, cansados e cheios de dor. Conheço. Fernando trabalhou para mim há 12 anos. Era engenheiro em uma das minhas obras. Um homem competente, dedicado. Mas houve um acidente. Uma falha estrutural que não foi identificada a tempo.
Fernando estava no local quando aconteceu. Ficou gravemente ferido. Passou meses no hospital, mas não resistiu. E qual foi sua participação no acidente? Roberto fechou os olhos. Quando falou, sua voz estava carregada de culpa. A obra estava atrasada. Eu pressionei a equipe para acelerar os prazos. Cortei alguns procedimentos de segurança que considerava excessivos. Ignorei relatórios de risco. Queria entregar o projeto no prazo para não perder o contrato. Fernando avisou sobre os perigos. Pediu mais tempo, mais recursos. Eu neguei. E ele pagou com a própria vida por causa da minha ambição. Houve investigação na época? Houve, mas eu tinha advogados competentes, dinheiro para fazer acordos, influência para abafar o caso. Oficialmente foi registrado como acidente de trabalho, sem responsabilidade direta do empregador. A família de Fernando recebeu uma indenização e o caso foi arquivado. Mas eu sabia a verdade. Sempre soube. Patrícia fazia anotações enquanto ouvia. Peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Fernando Mendes tinha família? Tinha. 2 irmãos, Irene e Rodrigo, e uma sobrinha, Clarice. Eu me lembro deles no velório. O ódio em seus olhos, a dor, a raiva. Depois disso, nunca mais os vi. Até agora percebo. Eles estavam aqui o tempo todo, na minha casa, esperando o momento certo. Roberto levantou-se, caminhando até a janela. Sua voz saiu mais baixa, mais pesada. Irene apareceu há 7 anos, com excelentes referências. Eu a contratei sem desconfiar. Depois Rodrigo, também com um currículo impecável. E Clarice há 3 anos, justamente quando Beatriz engravidou. Todos em momentos estratégicos, todos se posicionando. Eu fui um tolo arrogante que achou que o passado poderia ser enterrado com dinheiro e influência. O delegado Carlos cruzou os braços. Vamos precisar trazer os 3 para interrogatório formal. E vamos precisar dos resultados completos da análise toxicológica do bebê. Se o que suspeitamos se confirmar, estamos falando de tentativa de homicídio. Naquele momento, Dona Irene entrou na sala. Deve ter ouvido parte da conversa, porque seu rosto estava mais pálido do que o normal. Senhor Roberto, preciso falar com o senhor. Em particular, qualquer coisa que tenha a dizer pode ser dito na frente dos investigadores, Irene. A governanta olhou ao redor, vendo todos os olhos fixos nela. Sua máscara de eficiência finalmente começou a rachar. Seus ombros caíram levemente. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas por anos. Tudo bem. Vou contar tudo. Mas antes, precisa entender uma coisa. Nós não queríamos chegar a esse ponto. Não era para ser assim. Patrícia pegou o gravador. Está disposta a fazer uma confissão formal? Dona Irene acenou com a cabeça, cansada. Sentou-se na cadeira que Laura ocupara minutos antes. Suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente. Fernando era meu irmão mais velho, nosso herói, nosso protetor. Quando nossos pais faleceram, ele assumiu a responsabilidade por mim e por Rodrigo. Trabalhava duro para nos dar educação, oportunidades. Amava a filha do nosso irmão mais novo, Clarice, como se fosse própria. Quando conseguiu o emprego na empresa do Sr. Roberto, estava tão feliz. Finalmente conseguiria realizar todos os seus sonhos. Sua voz falhou. Limpou a garganta antes de continuar. Mas então veio o acidente. Fernando nos ligou naquela manhã preocupado. Disse que havia problemas na estrutura, que precisava de mais tempo para fazer verificações, que o Sr. Roberto estava pressionando demais. Pediu para conversarmos mais tarde. Foi a última vez que ouvi sua voz sem dor. As lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. Ele passou meses no hospital, meses de agonia. Tentamos de tudo, mas o corpo dele estava muito danificado. E o pior era ver a dor em seus olhos. Não apenas física, era a dor de saber que poderia ter sido evitado, que sua vida foi sacrificada pela ganância de alguém que nem sequer teve a decência de visitá-lo uma vez no hospital. Roberto abaixou a cabeça envergonhado. Quando Fernando partiu, algo morreu em nós também. Rodrigo se tornou amargo. Clarice perdeu o pai que a criou. E eu me transformei em alguém que não reconheço mais. Alimentamos a raiva, planejamos a vingança,
Passamos anos nos preparando. Mudamos nossos nomes nos documentos de trabalho, usamos referências falsas. Construímos identidades que escondessem nossa conexão com Fernando. Ela olhou para Roberto com uma mistura de ódio e tristeza. Queríamos que você sentisse a mesma dor que nos fez sentir. Queríamos tirar de você aquilo que mais amava. Assim como você tirou de nós. Parecia justo. Parecia certo. E Gabriel era o alvo. Irene acenou com a cabeça, a vergonha evidente em seu rosto. Esperamos o momento certo. Quando ele nasceu, começamos a planejar os detalhes finais. Eu cuidava de Beatriz, mantendo-a sedada o suficiente para não interferir. Clarice tinha acesso direto ao bebê. Rodrigo garantia que nada acontecesse fora do planejado. Tudo estava alinhado. Até que aquela menina começou a observar demais. A ver demais. Laura sentiu um calafrio ao ouvir seu nome mencionado indiretamente. Na noite do incidente, demos uma substância sedativa a Gabriel. Não era para ser letal. Apenas forte o suficiente para causar uma emergência médica grave. Queríamos que parecesse natural. Uma síndrome súbita, algo inevitável. Mas a menina viu. E tudo desmoronou. Dona Irene cobriu o rosto com as mãos. Quando vi os médicos salvando Gabriel, senti alívio. Pela primeira vez em 12 anos, senti que talvez estivéssemos errados, que nossa vingança não traria Fernando de volta, que só estávamos perpetuando o ciclo de dor. O silêncio que seguiu foi profundo. Patrícia desligou o gravador. O delegado Carlos levantou-se. Irene Mendes, você está sendo presa por tentativa de homicídio e conspiração. Rodrigo Mendes e Clarice Mendes também serão detidos. Vocês têm direito a um advogado. Irene não resistiu. Deixou-se ser algemada, com uma expressão de exaustão total. Rodrigo e Clarice foram trazidos e receberam a mesma acusação. Clarice chorava copiosamente. Rodrigo mantinha o rosto impassível, mas seus olhos mostravam derrota. Quando os três foram levados pela polícia, a mansão mergulhou num silêncio estranho. Roberto permaneceu na sala sentado, processando tudo o que acabara de ouvir. Conceição abraçava Laura, sussurrando palavras de conforto. A menina estava em choque, ainda tentando compreender a magnitude do que testemunhara. Horas depois, Roberto foi ao hospital visitar Gabriel. O bebê estava estável, recuperando-se bem sob cuidados intensivos. Roberto ficou parado diante do berço, olhando para o filho com lágrimas nos olhos. A doutora Camila se aproximou. Ele vai ficar bem, graças à menina. O tratamento foi rápido o suficiente para evitar danos permanentes. Eu preciso falar com ela, com Laura. Preciso agradecê-la. E preciso fazer muito mais. Quando Roberto retornou à mansão, já era noite. Pediu que Conceição e Laura se reunissem com ele na biblioteca. As duas chegaram nervosas, incertas do que esperar. Roberto as recebeu com humildade que nunca demonstrara antes. Ajoelhou-se diante de Laura, ficando na altura dela. Você salvou meu filho. Não apenas ontem à noite, mas muito antes disso. Você observou. Você questionou. Você teve coragem quando eu tive apenas cegueira. Não há palavras suficientes para agradecer. Mas vou tentar passar o resto da minha vida fazendo jus ao presente que você me deu. Laura não sabia o que dizer. Apenas acenou com a cabeça, os olhos úmidos. Roberto se levantou e olhou para Conceição. Você e sua filha não são mais funcionárias desta casa. São família. Terão um lar aqui pelo tempo que desejarem. E Laura terá todas as oportunidades que seu talento e coragem merecem. Conceição começou a protestar, mas Roberto ergueu a mão. Não é caridade. É reconhecimento. É gratidão. E é também uma forma de começar a consertar os erros que cometi, porque Laura me mostrou algo que eu havia esquecido, que uma vida vale mais que qualquer ambição, que proteger quem amamos exige coragem, não dinheiro, e que às vezes as maiores lições vêm das vozes mais improváveis. Nos dias que se seguiram, a história ganhou os noticiários, a tentativa contra Gabriel, a conspiração de vingança, o heroísmo de uma menina de 11 anos. A mídia especulava, criava narrativas, buscava culpados e heróis. Mas dentro da mansão dos Almeida, algo mais profundo estava acontecendo.
Roberto começou a reabrir o caso de Fernando Mendes. Não para se defender, mas para finalmente assumir responsabilidade. Contratou investigadores independentes, reuniu evidências, confrontou sua própria culpa. Semanas depois, convocou uma coletiva de imprensa. Diante de câmeras e jornalistas, confessou publicamente sua negligência. Admitiu ter priorizado lucro sobre segurança. Reconheceu que Fernando Mendes pagara com a vida por erros dele, Roberto. Anuncio hoje a criação da Fundação Fernando Mendes, dedicada à segurança no trabalho e ao apoio a famílias que perderam entes queridos em acidentes laborais. Além disso, estou abrindo mão do controle direto da minha empresa, transferindo a gestão para um conselho independente que priorizará sempre a segurança dos trabalhadores acima dos prazos e lucros. Foi um escândalo. Acionistas protestaram, parceiros questionaram, mas Roberto não voltou atrás. Beatriz, finalmente livre da medicação excessiva, começou sua recuperação. Com acompanhamento médico adequado e terapia, lentamente reconectou-se consigo mesma e com Gabriel. Pela primeira vez em anos, sorriu genuinamente. E Laura voltou à sua rotina, mas tudo havia mudado. Não era mais invisível. Era respeitada, era ouvida. Mas mais importante, havia aprendido que sua voz tinha poder, que observar era importante, mas agir era essencial. Uma tarde, enquanto cuidava de Gabriel no jardim, o bebê sorriu para ela. Um sorriso largo, inocente, cheio de vida. Laura sorriu de volta, sentindo paz pela primeira vez desde que chegara àquela mansão. Havia salvado uma vida, mas mais do que isso, havia ajudado a quebrar um ciclo de ódio que poderia ter destruído muitas outras. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. A mansão dos Almeida, nos Jardins, parecia a mesma por fora, com seus portões altos e paredes brancas, mas por dentro era um lugar completamente diferente. O silêncio pesado havia dado lugar a sons de vida, risos, conversas, o choro ocasional de Gabriel, agora com 1 ano de idade, exigindo atenção com a vitalidade característica de bebês saudáveis. Laura acordou naquela manhã de sábado, com o sol entrando pela janela do que agora era oficialmente seu quarto. Não mais o quartinho de empregada nos fundos, mas um espaço amplo no 2º andar, com vista para o jardim, estante cheia de livros e uma escrivaninha onde ela passava horas estudando e desenhando. Ainda se assustava às vezes, achando que tudo aquilo era um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Desceu para a cozinha, onde encontrou sua mãe, Conceição, preparando o café da manhã. Mas não era mais a cozinha de serviço. Era a cozinha principal, espaçosa e iluminada, onde toda a família se reunia nas refeições. Conceição não usava mais uniforme. Vestia roupas confortáveis e casuais, e seu rosto exibia uma tranquilidade que Laura não via há anos. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dormi, mãe. Sonhei com a escola nova. Conceição sorriu, servindo suco de laranja fresco. Está nervosa com o início das aulas na semana que vem? Um pouco, mas também animada. A escola particular de elite que Laura começaria a frequentar era uma das melhores de São Paulo. Roberto havia insistido, não como pagamento ou obrigação, mas como reconhecimento do potencial que via na menina. Laura havia resistido no início, sentindo-se desconfortável com tanta mudança, mas Conceição a encorajara a aceitar. Você merece, Laura, merece todas as oportunidades. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Ao mencionar o pai falecido, ambas ficaram em silêncio por um momento, honrando sua memória. Então Conceição voltou a sorrir, afastando a tristeza. Beatriz pediu para você ajudá-la com Gabriel hoje. Ela quer levá-lo ao parque e gostaria da sua companhia. Laura acenou com a cabeça, animada. Sua relação com Beatriz havia se transformado completamente. A mulher distante e medicada do passado dera lugar a uma mãe presente e afetuosa, que descobrira na maternidade uma força que desconhecia ter. A recuperação de Beatriz fora longa e difícil, envolvendo terapia intensiva, apoio psiquiátrico e muito amor da família. Mas ela estava vencendo, dia após dia. Laura terminou o café e subiu para se arrumar.
Ao passar pelo corredor, viu Roberto saindo do escritório com uma pilha de documentos. Ele parara de viajar tanto. Passava mais tempo em casa, reorganizando não apenas sua empresa, mas suas prioridades. Bom dia, Laura. Vai ao parque com Beatriz e Gabriel. Vou sim, ótimo. Depois quero mostrar uma coisa para você, algo importante. Laura acenou curiosa e seguiu para o quarto. Enquanto trocava de roupa, pensava em como tudo havia mudado. A justiça seguira seu curso com Irene, Rodrigo e Clarice. Os três haviam sido julgados e condenados, mas Roberto fizera algo inesperado. Ao invés de buscar a pena máxima, pedira clemência ao juiz. Argumentara que a verdadeira justiça não estava em puni-los ainda mais, mas em quebrar o ciclo de dor que ele mesmo havia iniciado. Os três receberam penas alternativas: trabalho comunitário, terapia obrigatória e acompanhamento psicológico para lidar com o luto e a raiva acumulados por anos. Inicialmente, rejeitaram qualquer aproximação de Roberto, mas com o tempo, especialmente Clarice, começaram a aceitar ajuda. Laura pensava frequentemente neles, especialmente em Clarice, que fora a mais frágil do trio. Sabia que a babá nunca quisera realmente machucar Gabriel. Fora arrastada por uma dor que não sabia processar e por uma lealdade familiar que se transformara em prisão. Mais tarde, no Parque Ibirapuera, Laura empurrava o carrinho de Gabriel enquanto Beatriz caminhava ao lado. O bebê balbuciava sons alegres, apontando para os pássaros, para as árvores, para tudo que chamava sua atenção. Seus olhos azuis brilhavam de curiosidade, sem qualquer vestígio do trauma que quase lhe custara a vida. Beatriz observava o filho com um amor quase palpável. Depois, voltava os olhos para Laura com gratidão infinita. Você sabe que ele não estaria aqui sem você, né? Às vezes ainda acordo de madrugada e vou até o berço só para vê-lo respirando. E toda vez agradeço a Deus por ter colocado você em nossas vidas. Laura não sabia como responder a essas palavras. Sentia-se desconfortável sendo tratada como heroína. Tinha feito apenas o que parecia certo, o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu só estava no lugar certo, na hora certa. Não, Laura, você estava atenta, estava corajosa. Isso é muito mais raro do que imagina. A maioria das pessoas vê, mas escolhe não enxergar. Você escolheu ver. E mais importante, escolheu agir. Sentaram-se num banco sob a sombra de uma árvore. Gabriel brincava com um pequeno brinquedo de pelúcia, completamente alheio à profundidade da conversa ao seu redor. Beatriz, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você tomava tantos remédios? Por que estava sempre tão distante? Beatriz suspirou, olhando para o horizonte. Depressão, ansiedade, medo. Eu vinha lutando contra isso há anos, mas nunca busquei ajuda de verdade. Roberto também não percebia. Ele estava sempre tão ocupado, tão focado nos negócios, que nossa relação se tornou superficial. Quando engravidei, fiquei aterrorizada. Não achava que seria uma boa mãe. Dona Irene notou minha fragilidade e, ao invés de me ajudar, aproveitou-se dela. Aumentou as doses dos meus remédios, mantendo-me num estado de torpor constante. Eu mal estava presente na minha própria vida. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Mas agora estou em tratamento adequado. Tenho uma terapeuta maravilhosa. Roberto está presente. E tenho Gabriel. Tenho você e Conceição também. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que pertenço a algum lugar, que tenho uma família de verdade. Laura segurou a mão de Beatriz num gesto simples de afeto. Não precisavam de mais palavras. Quando voltaram para casa, Roberto estava esperando na biblioteca. Acenou para que Laura entrasse e fechou a porta atrás dela. Havia uma seriedade em seu rosto que deixou a menina levemente nervosa. Senta aqui, Laura. Preciso conversar com você sobre algo importante. Laura sentou-se numa das poltronas de couro. Roberto pegou um envelope grosso da mesa e entregou a ela. O que é isso? Abra. Laura abriu o envelope com cuidado. Dentro havia documentos legais, alguns papéis com carimbos oficiais e uma carta manuscrita. Começou a ler, mas as palavras jurídicas eram complexas demais. Roberto percebeu sua confusão e explicou.
São documentos de um fundo educacional que criei em seu nome. Vai garantir seus estudos até a universidade, incluindo pós-graduação, se quiser. Também há uma conta poupança para seu futuro. E quando completar 18 anos, se quiser estudar fora do país, tudo estará garantido. Laura arregalou os olhos. Mas, Sr. Roberto, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é demais. Na verdade, ainda é pouco. Perto do que você fez. E não estou fazendo isso por obrigação ou culpa. Estou fazendo porque acredito no seu potencial. Você tem uma inteligência aguçada, uma percepção rara, uma coragem admirável. Vai fazer grandes coisas na vida, Laura. E quero ter certeza de que terá todas as ferramentas necessárias. Laura sentiu lágrimas começarem a formar. Tentou segurá-las, mas foi inútil. Eu não salvei Gabriel esperando recompensa. Eu sei. É exatamente por isso que você merece. Os verdadeiros heróis nunca fazem as coisas esperando reconhecimento. Fazem porque é o certo, mas isso não significa que não devam ser reconhecidos. Roberto se aproximou e colocou a mão no ombro de Laura. Há mais uma coisa. Hoje à tarde teremos visitas, pessoas que você conhece. Laura limpou as lágrimas, curiosa. Quem? Você vai ver. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Laura estava no jardim com Gabriel quando ouviu vozes vindas da entrada. Reconheceu uma delas imediatamente. Seu coração acelerou. Quando entrou na sala, viu 3 pessoas que não esperava ver novamente. Irene, Rodrigo e Clarice. Estavam diferentes, mais magros, com roupas simples, os rostos marcados por experiências difíceis, mas também por algo novo, uma espécie de paz relutante. Laura parou na porta incerta. Conceição apareceu ao seu lado, também surpresa. Roberto se levantou fazendo as apresentações formais, embora todos já se conhecessem. Irene, Rodrigo e Clarice pediram para vir aqui hoje. Querem falar com vocês. Eu disse que só permitiria se Laura e Conceição concordassem. Laura olhou para a mãe, que acenou levemente. Então olhou para os 3 visitantes e acenou também. Clarice foi a primeira a falar. Sua voz saía trêmula, carregada de emoção. Laura, eu não espero que me perdoe. Não espero que entenda. Mas preciso que saiba que não passa um dia sem que eu pense no que quase fizemos. No que quase tirei deste mundo. Um bebê inocente. Por causa de uma dor que transformamos em ódio. Ela limpou as lágrimas que escorriam livremente. Você me salvou também naquela noite. Salvou o Gabriel da minha fraqueza. E me salvou de me tornar alguém que nunca poderia perdoar. Estou em terapia agora. Trabalhando num abrigo para crianças, tentando transformar minha dor em algo útil. Não conserta o que fiz, mas é um começo. Rodrigo falou em seguida, sua voz ainda controlada, mas menos fria que antes. Passei 12 anos alimentando raiva, convencendo-me de que vingança era justiça. Mas você, uma criança, mostrou mais coragem e sabedoria do que eu tive em toda a minha vida adulta. Obrigado por impedir que cruzássemos uma linha da qual não haveria retorno. Irene foi a última. A mulher que comandara tudo com mãos de ferro agora parecia pequena e vulnerável. Eu era a mais velha. Deveria ter sido mais sábia. Deveria ter guiado meus irmãos e minha sobrinha pelo caminho da cura, não da vingança. Mas escolhi o ódio. E quase destruí não apenas Gabriel, mas todos nós. Laura, você nos deu algo que não merecíamos. Uma chance de recomeçar, de escolher diferente. O silêncio que seguiu foi pesado. Laura sentia tantas emoções conflitantes que mal conseguia processar. Raiva ainda existia, sim. Medo também. Mas havia algo mais. Compaixão. Compreensão de que pessoas feridas ferem outras pessoas. E que quebrar esse ciclo exigia algo maior que justiça. Exigia misericórdia. Roberto se aproximou do centro da sala. A Fundação Fernando Mendes não é apenas sobre segurança no trabalho, é sobre honrar a memória de um homem bom transformando dor em esperança. Irene, Rodrigo e Clarice concordaram em trabalhar na Fundação. Vão ajudar a garantir que nenhuma outra família passe pelo que passaram, que nenhum outro trabalhador seja sacrificado por ambição. Ele olhou para os 3. Não é redenção instantânea,
não apaga o passado, mas é um caminho. E todos merecem a chance de trilhá-lo. Laura surpreendeu a todos, incluindo a si mesma, quando se aproximou de Clarice. A antiga babá encolheu-se como se esperasse rejeição. Mas Laura simplesmente disse: Gabriel está bem, está saudável e feliz. Achei que você gostaria de saber. Clarice soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Irene e Rodrigo também se emocionaram. Roberto e Beatriz trocaram olhares de aprovação. E Conceição, vendo a maturidade da filha, sentiu o peito inchar de orgulho. A visita terminou pouco depois. Os três se despediram prometendo honrar a segunda chance que estavam recebendo. Quando saíram, a mansão voltou ao seu novo normal. Um normal baseado em verdade, não em segredos. Em cura, não em dor. Naquela noite, durante o jantar, toda a família se reuniu. Roberto e Beatriz sentados juntos, com Gabriel na cadeirinha entre eles. Conceição e Laura do outro lado da mesa. Não como empregadas e patrões, mas como uma família construída não por sangue, mas por escolha e gratidão. Roberto ergueu sua taça de suco, um brinde. Há recomeços, há segundas chances. E a menina corajosa que nos ensinou que fazer o certo é sempre mais importante que fazer o fácil. Todos ergueram suas taças. Gabriel bateu as mãozinhas na bandeja, sem entender, mas feliz por estar incluído. Beatriz acrescentou: e há famílias que escolhemos construir. Às vezes o sangue não é suficiente. Às vezes o amor é. Conceição, com lágrimas nos olhos, apenas sussurrou: Amém. Os meses que se seguiram trouxeram mais mudanças. Laura começou na escola nova e, após um período inicial de adaptação, floresceu. Descobriu amor por ciências, especialmente medicina. Passou a sonhar em se tornar médica, inspirada pelos profissionais que salvaram Gabriel e pela própria experiência de identificar um problema que outros não viram. A Fundação Fernando Mendes ganhou reconhecimento nacional. Roberto usou sua influência não para encobrir erros, mas para promover mudanças reais nas leis trabalhistas. Irene, Rodrigo e Clarice tornaram-se porta-vozes, compartilhando sua história como advertência sobre os perigos de deixar a dor se transformar em ódio. Beatriz voltou a pintar, uma paixão que abandonara anos antes. Suas telas coloridas decoravam a casa, trazendo vida e beleza a cada cômodo. E Gabriel crescia rodeado de amor, completamente alheio a quão perto estivera de não estar ali. Em uma tarde de domingo, quase um ano após a tentativa contra Gabriel, Laura estava no jardim desenhando, quando Roberto se aproximou. Posso sentar? Claro. Ele se sentou no banco ao lado dela, observando o desenho. Era um retrato de Gabriel rindo. Você tem talento. Obrigada. Roberto ficou em silêncio por um momento antes de falar. Sabe, Laura, passei a vida inteira achando que sucesso era medido em dinheiro e poder. Construí um império, mas quase perdi uma família. Levei anos para entender que as coisas mais importantes não podem ser compradas ou conquistadas. Precisam ser cultivadas, com tempo, com atenção, com amor. Ele olhou para a mansão onde Beatriz brincava com Gabriel. Você me ensinou isso. Uma menina de 11 anos me ensinou o que décadas de negócios não conseguiram, e serei eternamente grato. Laura sorriu, voltando ao desenho. Às vezes, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. Roberto riu, reconhecendo a sabedoria naquelas palavras. Verdade. E você sabe qual é a melhor parte de tudo isso? O quê? Que Gabriel vai crescer num lar onde amor é mais importante que aparências, onde verdade é mais valiosa que segredos, e onde coragem é reconhecida, não importa de onde venha. Isso é o maior presente que poderíamos lhe dar. Naquela noite, Laura deitou-se na cama pensando em tudo que havia mudado desde que atravessara os portões da mansão pela primeira vez. Viera com medo e incerteza, esperando apenas um lugar seguro para morar. Encontrou uma família, encontrou propósito, encontrou sua própria força, lembrou-se das palavras de seu falecido pai, fazer a coisa certa, mesmo com medo. Havia honrado seus ensinamentos,
e, ao fazê-lo, salvara não apenas uma vida, mas várias. Salvara Gabriel, salvara Irene, Rodrigo e Clarice de se tornarem o que mais temiam. Salvara Roberto e Beatriz de uma vida de arrependimentos e, de certa forma, salvara a si mesma. Gabriel cresceu forte e saudável. Aos 5 anos, não tinha memória daquela noite terrível, mas carregava em si a marca de ter sido amado tão profundamente que pessoas mudaram suas vidas inteiras para protegê-lo. Laura permaneceu em sua vida como irmã mais velha, protetora, amiga. E quando ele perguntava por que ela era tão especial para todos, Beatriz sempre respondia da mesma forma: porque ela nos ensinou a ver. E depois de aprendermos a ver, nunca mais fomos os mesmos. Anos depois, quando Laura entrou na faculdade de medicina, Roberto e Beatriz estavam na primeira fila da cerimônia. Conceição chorava de orgulho e Gabriel, agora com 9 anos, segurava um cartaz que ele mesmo fizera. Minha irmã vai salvar o mundo. E talvez, de certa forma, ela já tivesse começado. Porque salvara uma vida, quebrara um ciclo de ódio e mostrara que coragem não tem idade, que sabedoria não tem tamanho e que fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando parece impossível. A mansão nos jardins permaneceu de pé, suas paredes brancas testemunhas de transformações profundas. Onde antes havia segredos, agora havia verdade. Onde antes havia silêncio, agora havia risos. Onde antes havia dor, agora havia cura. E tudo porque uma menina de 11 anos ousou ver o que ninguém mais via. Ousou falar quando todos permaneciam calados. Ousou acreditar que uma vida valia a pena lutar, mesmo que fosse apenas a dela de uma criança que mal conhecia. Laura nunca se considerou heroína. Via-se apenas como alguém que fez o que tinha que ser feito. Mas para Gabriel, ela sempre seria a pessoa que lhe deu o presente mais precioso: a própria vida. E para todos que tiveram suas vidas tocadas por sua coragem, seria sempre a lembrança de que bondade, sabedoria e bravura podem vir dos lugares mais inesperados. E às vezes, apenas às vezes, uma única voz pequena é tudo o que o mundo precisa para mudar.